Tire essa dor da traição com a ajuda do estoicismo. Você descobriu uma traição. O chão abriu. A confiança que parecia sólida se quebrou em 1000 pedaços. Se você está aqui, provavelmente está vivendo uma das dores mais profundas que um ser humano pode sentir: ser traído por quem você escolheu para dividir a vida. E eu quero começar te dizendo uma coisa com toda sinceridade. A dor que você está sentindo é válida. Não é exagero, não é drama, não é fraqueza. Hoje eu não vou te prometer que tudo vai ficar bem do dia para a noite, mas vou te mostrar como o estoicismo pode ser um mapa nesse território devastado que virou o seu coração. Não para apagar o que aconteceu, mas para te ajudar a superar, reconstruir e recuperar sua paz interior, com ou sem essa relação. Se em algum momento enquanto você ouve esse vídeo, você sentir que eu estou descrevendo exatamente o que você está vivendo, guarda isso. Talvez seja o sinal de que você não está tão sozinho quanto parece. Respira fundo. Vamos caminhar passo a passo. Primeiro passo: você tem direito de sentir o que está sentindo. Antes de qualquer técnica, filosofia ou conselho, vem um ponto fundamental. Você tem direito de sentir raiva, tristeza, confusão, vergonha, vazio. Os estoicos não eram robôs sem emoção. Eles não mandavam engolir tudo e fingiam que nada aconteceu. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia nas suas meditações para lembrar a si mesmo como lidar com pessoas que o decepcionavam, traíram a confiança ou agiam de forma injusta. A diferença é que ele não deixava essas emoções tomarem o controle da vida dele. Você não precisa ser forte no sentido distorcido de não chorar, de fingir indiferença ou de dizer que tá tudo bem quando está em pedaços. Ser forte aqui é outra coisa. É reconhecer a dor, mas decidir que ela não vai definir quem você é. Se precisar chorar, chore. Se precisar se afastar por um tempo, se afaste. Se o corpo estiver tremendo, respira e coloca os pés no chão. Você está lidando com um choque emocional real. Seu cérebro entrou em modo de sobrevivência. Nessa fase, não é hora de tomar grandes decisões. É hora de cuidar do seu sistema nervoso, de dormir um pouco melhor, de comer algo, de respirar. Depois, a gente fala de escolhas. Se em algum momento você sentiu vergonha da forma como está reagindo, lembra disso. Você está lidando com uma ferida. A ferida aberta dói. Não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Segundo passo: o que está sob o seu controle e o que não está. Um dos pilares do estoicismo é simples de dizer e difícil de praticar. Foque no que você pode controlar. Aceite o que não pode. Na traição, o nosso primeiro impulso é tentar controlar justamente o que não depende mais de nós. Por que ela fez isso? Com quem? Há quanto tempo? Ela ainda gosta de mim? Será que está arrependido ou só está com medo de perder? Essas perguntas são humanas, mas quase nunca trazem paz, porque no fundo, elas tentam reescrever o passado. O que você não pode controlar, o que a pessoa fez, o que ela sente hoje, se ela vai admitir tudo ou esconder parte da verdade, se ela realmente vai mudar ou repetir o padrão. O que você pode controlar? Como você vai se posicionar diante disso? O que você aceita ou não aceita daqui para frente? Como você decide cuidar de si mesmo agora? Em quem você vai se tornar depois dessa experiência? O pensamento estoico não é frio, ele é prático. Você pode se perguntar: dado o que já aconteceu e que eu não posso mudar, quem eu escolho ser a partir de hoje? Esse é o ponto em que, mesmo em meio ao caos, você começa a se levantar. Terceiro passo: a traição não diz quem você é. Uma armadilha comum depois de descobrir uma traição
é transformar isso em identidade. Fui traído porque não sou suficiente. Se ela fez isso, é porque sou menos atraente, menos interessante, menos inteligente. Se eu fosse melhor, isso não teria acontecido. Essa voz interna é cruel. E muitas vezes ela repete coisas que você ouviu na infância, em outros relacionamentos, em situações de rejeição. O estoicismo vai na direção oposta. Você não é o que fazem com você. Você é o que faz com o que fizeram. A traição revela mais sobre o caráter de quem trai do que sobre o seu valor. Ninguém tem o poder de te transformar em indigno só porque tomou uma decisão egoísta, covarde ou impulsiva. Sim, todo relacionamento é uma construção a dois. Sim, ambos têm responsabilidades na dinâmica. Mas há uma linha clara. Problemas na relação são uma coisa, traição é outra. Trair é escolher quebrar um acordo. E essa escolha foi do outro, não sua. Você pode e até deve refletir sobre padrões, comportamentos, sinais ignorados. Mas não aceite que a narrativa interna vire: eu mereci isso. Você não merece desrespeito. Você não merece ser enganado. E não, isso não é normal ou parte da vida de casal. É uma escolha. E a escolha traz consequência. Quarto passo. Você não precisa decidir o futuro da relação agora. Quando a traição vem à tona, muita gente se sente pressionada a decidir rápido. Ou termino agora, ou vou parecer fraco. Se eu perdoar, vão achar que sou bobo. Se eu ficar, vou viver desconfiando para sempre. Se eu sair, será que vou me arrepender? O estoicismo te convida a algo diferente. Tempo, clareza. Você pode e tem o direito de dizer algo como: eu não vou tomar uma decisão definitiva hoje. Eu preciso entender o que aconteceu, observar suas atitudes e principalmente me ouvir. Até lá, eu vou me proteger emocionalmente. Você pode estabelecer um período de distanciamento, buscar terapia individual, conversar com alguém de confiança, que não vá alimentar ódio, mas lucidez, observar se há de fato arrependimento ou apenas medo de perder conforto. Uma reconciliação saudável não é medida por lágrimas, promessas ou discursos dramáticos. Ela é medida por atitude consistente ao longo do tempo. E da mesma forma, uma separação madura não é feita no impulso da dor máxima, mas quando você consegue olhar com um pouco mais de calma e dizer: mesmo entendendo tudo, eu escolho seguir outro caminho. Você não está atrasado se ainda não sabe o que fazer. Você é humano. Quinto passo. Limites claros. O que você não aceita mais. Superar uma traição não é fingir que nada aconteceu, nem aceitar qualquer coisa em nome do amor. Se você decidir continuar, a relação que existia antes acabou. Se você decide terminar, o padrão de desrespeito não pode te acompanhar nos próximos capítulos da sua vida. Em ambos os casos, os estoicos vão te lembrar: você é responsável pelos limites que coloca ou não coloca. Alguns limites possíveis: transparência real, sem segredos de senha, sem não quero falar sobre isso. Compromisso com mudança concreta. Se a traição envolveu vício em pornografia, uso constante de redes, aplicativos ou saídas escondidas, isso precisa ser tratado, não varrido para debaixo do tapete. Respeito ao seu tempo de cura. O outro não tem o direito de exigir que você supere rápido algo que ela causou. Zero inversão de culpa. Se em algum momento a conversa vira: mas você também errou nisso, aquilo, se é por isso eu traí, cuidado. É diferente dizer: a relação estava ruim, e dizer: a culpa é sua. Você não precisa gritar para ser firme. Pode falar com calma, mas com clareza. Se for para continuarmos, eu preciso de X, Y e Z.
Se isso não for possível, eu prefiro seguir outro caminho por mais que doa. Isso não é frieza, é amor próprio alinhado com realidade. Sexto passo: não transforme a justiça em vingança silenciosa. Depois de uma traição, é comum nascer a vontade de fazer o outro sentir a mesma dor. Trair de volta, humilhar, expor, usar a situação como arma em qualquer discussão. Os estoicos sabiam que, quando deixamos a mágoa guiar nossas ações, a gente se distancia de quem queremos ser. Você pode estar cheio de motivos para despejar todo o ódio. Mas pergunte a si mesmo: se eu fizer isso, vou me sentir em paz ou apenas mais vazio? Eu quero ser lembrado como quem reagiu com dignidade ou como quem se perdeu junto? Justiça não é se destruir junto com o erro do outro. Justiça, muitas vezes, é simplesmente se afastar e não alimentar mais o ciclo de dor. Você pode ser firme e até duro em certas decisões, como terminar, mudar de casa, proteger seus bens, seus filhos, sua saúde emocional, sem precisar se vingar. A verdadeira virada estoica é: você pode ter me causado dor, mas não vai definir quem eu me torno daqui para frente. Sétimo passo: cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Em meio ao caos, muita gente esquece do básico: dormir, comer minimamente bem, tomar água, se movimentar, se afastar de conversas que só inflam mais a mente. Seu corpo está em estado de alerta. A traição ativa gatilhos de medo, abandono, rejeição. Uma atitude muito estoica e profundamente prática é criar pequenos rituais de cuidado diário. Um momento de silêncio pela manhã, nem que sejam 5 minutos. Escrever num caderno o que está sentindo, sem filtro. Fazer caminhada ouvindo algo que te traga perspectiva, não mais dor. Estabelecer horários em que você não vai ficar fuçando redes sociais ou investigando detalhes que só machucam mais. Cuide da sua mente como alguém que cuida de um campo depois de uma tempestade. Você não controla o que passou, mas controla como vai replantar. E uma coisa importante: pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é maturidade. Se sentir que está à beira do colapso, considere terapia, conversar com um profissional, com alguém que possa te ouvir sem julgamento. Você não precisa atravessar isso sozinho. Oitavo passo: quando o perdão entra em cena. Perdão não é o mesmo que esquecer, justificar, aceitar qualquer comportamento, voltar a ser como era antes. Na visão estoica, o perdão está muito mais ligado a libertar a si mesmo, pois, do que a inocentar o outro. Você pode decidir perdoar e tentar reconstruir a relação, perdoar e seguir caminhos separados. Perdão aqui é: eu reconheço o que você fez, reconheço a dor que isso causou, mas escolho não viver preso ao desejo de te ver sofrer. Eu cuido da minha vida e você lida com as consequências das suas escolhas. E tudo bem se você não estiver pronto para isso agora. O estoicismo não exige perfeição imediata. Ele convida para um caminho de prática. Quando o perdão vier, se vier, que seja de um lugar de lucidez, não de pressão externa, medo de ficar sozinho, ou culpa. Nono passo: reescrevendo a sua história depois da traição. A pergunta que fica é: quem eu me torno depois disso? Você pode sair dessa experiência mais amargo, desconfiado, de tudo e de todos, fechado, para o amor. Ou mais consciente, seletivo, com limites claros, com um amor próprio mais maduro. Isso não significa romantizar a dor. Ninguém precisa ser traído para crescer. Mas já que aconteceu, você pode escolher não desperdiçar a lição. O que você ignora em si mesmo há anos? Em que momentos você se calou quando deveria ter se posicionado?
Quantas vezes você percebeu sinais e preferiu acreditar na versão mais confortável? O que você aprendeu sobre o tipo de relação que realmente quer construir daqui para frente? Você não controla o capítulo que te deram, mas, como um bom estoico, você pode escolher como vai escrever os próximos. 10º passo. Uma mensagem para o seu coração agora. Talvez enquanto ouve isso, você esteja com os olhos marejados, com a sensação de que nada do que eu disse mudou o que aconteceu. E é verdade. Nada do que eu diga muda o que fizeram com você. Mas o objetivo aqui não é reescrever o passado. É te lembrar bem aos poucos que você não é a traição que sofreu. Você não é o erro do outro. Você não é o dia em que descobriu tudo. Você é o conjunto de todas as escolhas que ainda pode fazer. Talvez hoje a única coisa que você consiga fazer seja levantar da cama, tomar um banho e comer alguma coisa. Tudo bem, esse já é um ato de resistência. Talvez amanhã você consiga dar um passo a mais. Conversar, buscar ajuda, organizar uma decisão. O estoicismo não te pede para ser de pedra. Ele te convida a ser raiz. Mesmo quando o vento quebra os galhos, as raízes seguem firmes, buscando alimento, explorando a terra, se refazendo. E se em algum momento parecer que ninguém entende a intensidade do que você está sentindo, guarda pelo menos isso. A sua dor é real, mas ela não é eterna. E você não precisa atravessá-la sozinho. Se você chegou até aqui, eu quero reconhecer a força silenciosa que existe dentro de você. Não é qualquer um que, no meio de uma traição, decide sentar, ouvir, refletir, buscar outra forma de olhar para a própria dor. Antes de terminar, eu quero te fazer um convite. Se alguma parte desse vídeo falou com você, se alguma frase pareceu descrever exatamente o que você está vivendo, escreve nos comentários, do jeito que você conseguir. Você não precisa se expor com detalhes, pode só dizer algo como estou passando por isso, ou me identifiquei. Às vezes, colocar em palavras já é o primeiro passo para começar a se curar. E o que você escrever aqui pode, sem querer, ajudar outra pessoa que esteja se sentindo sozinha nessa dor. Lembre-se, você não é a traição que sofreu, não é o erro do outro, não é o que fizeram com você. Você é o que decide fazer com tudo isso a partir de agora. Se fizer sentido para você, fica por aqui no canal. A gente ainda vai falar muito sobre estoicismo, cura emocional, rejeição, desapego e reconstrução da mente. Cuida de você. E aos poucos, com calma, você vai perceber. A dor passa. E quando ela passar, você vai se olhar no espelho e reconhecer alguém mais lúcido, mais forte e, principalmente, mais fiel a si mesmo.